Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui com você nesse primeiro grupo de alívio do ano de 2025. Eu sou o pastor Daniel e estarei aqui conversando com você um pouquinho de coisas preciosas que Deus tem para nós. Então, não perde nada. Se você está assistindo aí, já deixa um like e compartilha também esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam edificadas e fortalecidas. Nessa semana, enquanto eu me deslocava até um cliente, eu passei e vi aquela linha que está em construção do metrô, a linha 17, né? 17 Ouro, que foi planejada aí para ligar o Morumbi, né? O bairro do Morumbi, até o aeroporto de Congonhas. E ela foi planejada, né, para a Copa de 2014, que foi aqui no Brasil, né? E acontece que as obras começaram em abril de 2012 e até hoje não terminaram, né? Tá previsto para terminar em 2026, junho de 2026, se é que esse prazo vai ser cumprido, né? Já paralisou, já trocou a empresa e a obra tá lá sem terminar. Deus ajude que termine. Mas isso me fez refletir sobre a necessidade de um bom planejamento. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A necessidade de um bom planejamento para um ano abençoado. E eu quero ler com você a palavra do Senhor que está registrada lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, versículos 28 ao 30, que diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Essas são palavras de Jesus, e Jesus ali neste ensino, ele já disse algo que é muito importante. Não podemos começar uma obra, não podemos começar um projeto sem antes planejar bem, porque senão não vamos conseguir concluir esse projeto e as pessoas ainda vão zombar de nós pelo projeto inacabado. Então, esse ano de 2025, que está novinho em folha, temos que planejá-lo para que os propósitos, os planos de Deus, através de nós, sejam concluídos e realizados com sucesso e que não venhamos ser um motivo de zombaria. E quando nós também lemos na palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: O mesmo Deus de paz, da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escrevendo aqui lá à igreja de Tessalônica, ele fala da importância de nós cuidarmos bem do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então veja bem, se precisamos fazer um bom planejamento para o nosso ano, para que a gente venha crescer, amadurecer, nos aprofundar na fé, né? Mudarmos alguns hábitos, alguns costumes, aquilo que está nos fazendo mal, nós precisamos pensar em mudanças no corpo, que vão ali tocar o corpo, a alma e também o espírito. E hoje eu quero falar com vocês, eu quero entrar um pouquinho mais no assunto falando sobre o nosso corpo. A palavra do Senhor diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o seguinte: só a parte A. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Então Paulo disse claramente lá aos irmãos da igreja de Corinto
que o nosso corpo, ele é templo, ele é habitação, ele é morada do Espírito Santo. E se ele é a morada do Espírito Santo, por ser morada do Espírito Santo, nós precisamos cuidar muito bem da casa que o Espírito Santo habita. E eu quero que você faça uma reflexão. Como que está o cuidado com o seu corpo? Precisamos planejar esse ano de 2025 e olhando alguns detalhes para que ao final deste ano nós possamos estar melhores do que nesse início e principalmente do ano de 2024 que passou. E eu quero falar aqui sobre alguns detalhes, alguns pontos para refletirmos hoje. Veja bem, eu quero falar sobre a importância de uma alimentação mais sadia. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como ele é e ele habita em nós, precisamos então nos alimentar melhor, porque já há um ditado que fala que nós somos o que nós comemos, o que nos alimentamos, e precisamos saber escolher alimentos mais saudáveis, né? Tem aquela frase que resume bem: precisamos descascar mais e desembalar menos, né? Isso fala de comermos alimentos naturais, menos industrializados, para que a nossa saúde, o nosso corpo seja melhor cuidado. Então, também, fora a questão de escolhermos alimentos saudáveis, precisamos também ter a quantidade adequada e os horários adequados também. Tem pessoas que comem demais ou comem de menos, ou então não tem a regularidade, e tudo isso prejudica o nosso organismo. E nós precisamos então planejar para que a nossa alimentação ela seja mais saudável, porque isso vai refletir em um corpo mais sadio e assim poderemos cumprir todos os propósitos que Deus tem para o nosso ano de 2025. Também falando sobre a alimentação sadia e a quantidade de alimento, aquele que come demais, demasiadamente, exageradamente, às vezes até torna-se um vício a alimentação ou uma muleta, um escape, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 21, ele lista lá a glutonaria como uma das obras da carne, né? Um pecado que luta contra as obras, o fruto do Espírito. Então, realmente nós precisamos mudar os hábitos, e se temos a glutonaria, né, como parte da nossa vida, esse é um pecado que precisamos remover urgentemente. Um outro ponto também no cuidado com o nosso corpo é a necessidade de exercícios físicos. Exercícios físicos vão manter o nosso corpo sadio, operacional, tudo em ordem, e isso é uma grande dificuldade. Tenho que dizer para você que eu mesmo preciso começar urgentemente, né? Exercícios físicos, uma academia, caminhada, né? Ou até um esporte, e isso não é algo que as pessoas aqui nas cidades grandes, né, têm esse hábito, às vezes devido à correria, à falta de tempo, mas é algo essencial para cuidarmos bem do templo e a morada do Espírito Santo. Então, planeje, né, o seu ano cuidando bem do seu corpo, atividades físicas, um esporte, né? Então, aquilo que mais se encaixa dentro do teu perfil e dentro da tua agenda. Também, falando do corpo, é muitíssimo importante falarmos de um descanso adequado. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem descansar o necessário para que o seu corpo possa recarregar as baterias, né? E aí, com o passar dos anos, a saúde vai se deteriorando e às vezes as pessoas ficam
de tal forma que não conseguem mais ter uma vida sadia e dessa forma não conseguem cumprir os planos e os propósitos que Deus tem na vida dele. Vivem agora hospitalizados ou dependendo de remédios. O descanso é essencial. Foi Deus quem proveu o descanso. Ele criou tudo em 6 dias, no 7º dia ele descansou e ele também nos disse que precisamos trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Isso é, ele estabeleceu uma regra de descanso. E o descanso também é um tempo para nós termos de contemplação e também de adoração. É no tempo de descanso aonde nós vamos poder nos dedicar mais ao Senhor, ir à igreja, né? Visitar pessoas, ter um tempo de adoração mais intenso. Isso é importantíssimo, tempo de descanso. Também precisamos ter cuidado com a nossa saúde. Nós, como mordomos, né, do nosso corpo, o corpo que Deus nos concedeu, precisamos cuidar bem dele. E principalmente nós homens, né, temos aí algumas restrições, né, quanto a fazer exames, acompanhar a saúde. Tem até aquela brincadeira, né, que os homens costumam falar: eu não vou no médico não, porque toda vez que eu vou lá, ele descobre um problema, eu volto com um problema que eu não tinha antes. E assim vão levando, né? Tem uma dorzinha aqui, toma um remédio para tirar a dor e segue em frente, até que o corpo não aguenta mais e aí já é tarde demais. Então, homem, mulher, você precisa cuidar bem. Vá ao médico regularmente, faça exames, cuide bem da sua dentição, né? Visite o dentista, cuide bem da sua saúde, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Algo muito importante também é a questão de vícios. Tem pessoas que têm vícios diversos, como em entorpecentes, ou em nicotina, ou também alcoolismo, e tudo isso prejudica o corpo. E é tempo de, nesse início de ano, você tomar uma decisão de mudar tudo isso. Falar: o meu ano de 2025 eu vou planejar diferente, sem vícios, sem uma má alimentação, com muitos exercícios, um corpo sadio. E nós vamos ver posteriormente que tudo isso vai também interferir no cuidado com a alma e também com o espírito. Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Então, assim que terminar esse vídeo, o facilitador aí no grupo que você está participando vai passar ali algumas perguntas para que você possa compartilhar, né, aquilo que mais falou com você através desse vídeo. Então, se prepara aí e nós nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, que você fique aí na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.